Diferença Manaus. Rotina, com Marcelo Seráfico. Segunda-feira a gente tem aqui a informação, a análise e também, claro, todo o conteúdo do nosso amigo Marcelo Seráfico, que é professor e sociólogo da UFAM, a Universidade Federal do Amazonas. Professor, seja bem-vindo a mais uma coluna aqui na Band News Difusora, no jornal Band News Amazônia, primeira edição. Tudo bem? Bom dia. Bom dia, Rafael, Diene, ouvintes. Muito obrigado. Professor, hoje a gente traz uma análise, o senhor traz uma análise aqui, a sua visão em relação ao indiciamento de 37 pessoas pela Polícia Federal, os suspeitos de conspirar para um golpe de Estado no Brasil após as eleições de 2022. Entre os indiciados está o ex-presidente Bolsonaro. Ontem, nós inclusive já noticiamos, tivemos a exposição de muitos áudios comprometedores que foram revelados pela TV Globo. Esse é o assunto de hoje, né, professor? Pois é, Rafael. Esse eu acho que é um assunto inescapável, né, por várias razões. Eu acho que a primeira delas diz respeito a algo bastante incomum, né, nos últimos anos na sociedade brasileira, que é a realização de atividades de investigação relativas a autoridades públicas que ocorreram de modo, digamos, adequado, portanto, sem espetacularização, sem liberação seletiva, né, para a mídia, sem tudo aquilo que aconteceu nos anos em que vicejou a Operação Lava Jato, né? Veja, aquela operação que poderia ter sido muito importante para o esclarecimento de relações entre o poder político e o poder econômico, entre empresários e agentes públicos, né, foi frustrada por conta da desobediência do então juiz Sérgio Moro e dos então procuradores liderados pelo senhor Dallagnol, por conta do fato de que eles não apenas politizaram uma investigação policial, mas, além disso, eles ideologizaram, né? Participaram do movimento que fazia parte de algo muito maior, de criminalização de pessoas, de criminalização de partidos, de criminalização de visões de mundo. Então, isso pode ser chamado de tudo, menos de justiça. Quer dizer, os procedimentos policiais, quando feitos de acordo com aquilo que determinam os códigos civil, penal, etc., eles, em geral, em regimes democráticos, correspondem à possibilidade dos sujeitos se defenderem, aqueles que são acusados, né, e dos agentes de fazerem acusação devidamente. Isso nos leva à segunda questão, né? Veja, primeiro é importante lembrar que o que está acontecendo é o indiciamento. Né, para que o processo avance, será necessário a acusação, que cabe ao Ministério Público, né, a recepção do indiciamento e a acusação. E depois o julgamento, né, pela Corte Suprema do país, né, porque se trata de um caso que envolvia uma tentativa, né, de liquidação do Estado Democrático de Direito. E aí é importante também lembrar, para a maioria das pessoas que acompanham ou vem acompanhando o processo político nacional nos últimos anos, né, e de maneira muito clara a partir de 2016, quando se dá um golpe parlamentar na presidente Dilma Rousseff, né, se tem notado um enorme aguçamento, né, de setores da sociedade abertamente empenhados num golpe de Estado. Isso, do ponto de vista político, não é, ideológico, isso não é segredo para ninguém, porque essas ideias, não é, de acabar com o Supremo, né, de tirar um presidente eleito do poder, né, de derrubar e até de assassinar, nós devemos nos lembrar que o senhor ex-presidente Jair Bolsonaro, em entrevistas concedidas aos meios de comunicação há bastante tempo, falava
que ele concordava com golpes e achava necessários golpes, e não apenas isso, necessária uma guerra civil em que poderiam morrer cerca de 30 mil pessoas, né, para transformar o país. Essa não é, portanto, uma novidade. Isso é um dado, né, das circunstâncias que envolveram o país e que se aguçaram muito no momento em que ele foi eleito presidente, foi eleito legitimamente, inclusive, nas urnas, né? Agora, o que acontece? Essa investigação feita pela Polícia Federal, ela nos revela não apenas o desejo e o compromisso, né? Essa é a suspeita, né, de um presidente, mas a participação sistemática, organizada, de generais e de pessoas que exerciam funções muito importantes na República, né, como o senhor Augusto Heleno, como o senhor Braga Neto, né? Essas pessoas estavam conspirando, né? Os indícios apontam para isso, né? Tudo isso terá que ser avaliado pela justiça, claro, conspirando para não permitir que um presidente fosse eleito, ou que um presidente eleito tomasse posse, e mais, para que fosse assassinado, né? Isso é de uma gravidade que talvez muitos não tenham noção, mas isso também nos revela o peso de um passado relativamente recente, que é aquele da ditadura militar, civil-militar, que prosperou no Brasil de 64 até 85, ainda nos nossos dias. Então, é muito comum nós falarmos que a escravidão ainda pesa no presente da sociedade brasileira, e que a gente nota esse peso da escravidão por conta da manutenção do preconceito racial, né, da exclusão e da situação de vulnerabilidade em que se vê boa parte da população de negros no Brasil. Mas a gente pode dizer também que nós continuávamos até agora, e essa é a esperança, a experimentar o peso do poder militar dentro da organização política civil da sociedade brasileira, né? E pela primeira vez na história, né, nós temos militares de alta patente processados ou indiciados, ainda não são processados, mas indiciados por suspeitas de participação num crime que envolvia a liquidação do Estado Democrático. Quer dizer, talvez agora o Brasil tenha uma possibilidade, se esse processo for levado à frente, como deve ser, de acertar algumas das contas que não foram acertadas no momento em que nós saímos da ditadura militar de 1964 a 1985. Porque aquela saída implicou o que nas ciências sociais nós chamamos de transição transada, né? Quer dizer, uma espécie de acordo de elites para que os criminosos que dominavam o Estado e que torturavam, mandavam matar, né, impediam a organização de partidos e de sindicatos, fossem acusados e julgados. Isso não aconteceu. Todos foram anistiados. E isso é tão grave que permitiu, em algum momento, que o senhor Jair Messias Bolsonaro, ex-presidente da República, cultuasse no parlamento brasileiro a imagem de um notório torturador, né? Quer dizer, na hora do impeachment da presidenta Dilma, o ex-presidente fez um elogio a um torturador. Isso deveria dizer muito sobre o tipo de vinculação de certo segmento da sociedade que defende posturas autoritárias sobre a adesão aberta, clara, né? E eu diria que até em alguns casos orgulhosa, da violência como estratégia de luta política, né? Mas veja bem, voltando, então o que me parece? Que temos um momento singular na história do Brasil em que não apenas poderemos avançar no processo de justiça, né? Quer dizer, de fazer com que pessoas poderosas sejam julgadas, tenham a oportunidade de se defender,
né? E, portanto, a sociedade tem a possibilidade de entender o que se passa nos altos círculos de poder, mas nós temos a chance de, em fazendo isso, acertarmos as contas com parte do que vem sendo o nosso passado, ou com parte do que foi o nosso passado, mas que permanece muito presente hoje, que é essa ideia de que os crimes contra a democracia, os crimes contra movimentos sociais, os crimes contra partidos políticos, né, os crimes ou a criminalização de segmentos da sociedade perpetrados por aqueles que detêm poder econômico determinado e poder político, podem ser levados à barra da justiça e podem, sim, experimentar o que sequer a maioria dos cidadãos brasileiros consegue experimentar, que é chegar a esse ponto, a justiça. Né? A maioria dos cidadãos não consegue nem chegar à justiça porque não tem acesso às condições que levariam a isso. Né? Então, veja, é um momento importante, acredito. Acho que é também muito importante que a sociedade se mantenha mobilizada, inclusive parte daqueles que digamos assim, votavam ou haviam escolhido o senhor ex-presidente e esses setores que são eleitos, né, para parlamentos, etc., que essas pessoas façam uma avaliação, né, objetiva agora, diante dos fatos da história, acerca do lugar da violência na nossa vida, né, na nossa vida cotidiana, mas, nesse caso específico, na vida institucional do país. É preciso rejeitar o tempo todo, se queremos realmente uma sociedade justa, é preciso rejeitar toda e qualquer estratégia violenta, né, de liquidação de direitos e de liquidação do processo legal no que diz respeito à justiça. Então, espero, Rafael, Diene e ouvintes, que esse processo ocorra, siga o percurso que está seguindo, que é de extrema discrição, que é de uma preocupação notória com os passos necessários para que nós realmente tenhamos justiça, né? Portanto, não há uma tentativa de tornar uma ou outra prisão ou um ou outro indiciamento no espetáculo a ser exibido nos programas de televisão, como havia no passado, né? Não há, pelo contrário, há uma tentativa muito grande de esclarecer o passo a passo do que deve acontecer agora. Logo, não há uma condenação imediata de seja lá quem for. O que há são indícios muito fortes, né, que envolveram desde de atos terroristas já assumidos, declarados, né, e agora trocas de mensagens, né, aquisição do material necessário para cumprir determinadas missões, a mobilização de pessoas de determinada área estratégica do Exército em particular, né? E é notável, interessante isso, que não há nenhum participante da aeronáutica, né, nessa arquitetura toda. Você tem pessoa da Marinha, a maioria do Exército, mas ninguém da aeronáutica. O que significa, portanto, que não havia condições políticas nem dentro das próprias armas para executar esse plano, digamos, de liquidação mesmo, de algo que demorou tanto tempo para nós conquistarmos e que permanece tão frágil, né, que é a democracia institucional. Então, acho que finalmente temos uma notícia que pode ser alvissareira, né, diante dessa tragédia, que é de que a justiça pode vir a ser feita. Quer dizer, todos os procedimentos legais estão sendo respeitados, as pessoas deverão ser julgadas e terão a oportunidade de se defender. Mas é notável que o próprio processo já revele um não a determinadas perspectivas violentas, né, de subtração de direitos. Professor Marcelo Seráfico, muito obrigado pela coluna de hoje, uma análise acerca deste tema tão importante e tão sério, e é claro que nós continuaremos a acompanhar todas as informações divulgadas e traremos novas análises aqui nesse espaço também. Um grande abraço. Outro. Boa semana a todos. Boa semana.
Agora a gente faz o nosso giro pela Amazônia com informações do Pará, onde guardas municipais são presos suspeitos de envolvimento na morte de um empresário.